Nova Manhã. Entrevista do dia. Toda terça-feira você acompanha aqui no Nova Manhã Araçatuba uma reflexão proposta pela ANE, que além de professora é jornalista e faz parte de grupos de estudo da ANJ, a Associação Nacional de Jornais. Vamos lá, como funciona? A ANE pega uma notícia que está na pauta, aí não necessariamente isso, mas normalmente faz assim. Pega uma notícia que está em pauta na imprensa nacional, desdobra, analisa e oferece o ponto de vista dela sobre o assunto. Ou um panorama, um cenário desenhado aí a partir de várias notícias. Hoje, por exemplo, a ANE vai abordar a urgência de sermos dedicados um ao outro, de trabalharmos melhor o senso de coletividade que, dadas aí algumas notícias recentes, está faltando, né, ANE? Bom dia, Marcelo, Lilian, Jonathan, bom dia a todos os ouvintes. Nós precisamos de dedicação e mais delicadeza no trato. Então, eu quero partir das notícias, a princípio falando um pouco do acontecimento de Petrópolis, passando pela guerra da Ucrânia, para chegar, então, a uma mudança em que a mídia, os veículos de comunicação podem liderar ou estar envolvidos, mas principalmente a sociedade precisa se conscientizar desta necessidade, que é a dedicação e a delicadeza com o próximo. Então, a partir de Petrópolis, eu queria que vocês buscassem na mente de vocês aquelas cenas que foram muito chocantes, aquela chuva muito grande, o desabamento da montanha, o soterramento de muitas casas, mas do outro lado da tela, aquelas pessoas comuns, nem bombeiros, nem pessoas do exército, nem pessoas da saúde, mas pessoas comuns, escavando com as próprias mãos a terra para tentar ajudar os seus vizinhos e os seus familiares a salvar essas pessoas. E depois, essas mesmas pessoas se mobilizando para levar água, alimento, roupa, ceder espaço nos seus lugares para que essas pessoas ficassem acolhidas nesse primeiro momento de muita loucura, né? Porque você tinha ali um cenário que era quase um cenário de guerra, era um cenário de destruição impressionante. Então, eu queria que as pessoas pensassem nas outras pessoas que não estavam envolvidas no problema, mas se disponibilizaram a ajudar a resolver o problema, ou amenizar o problema. A mesma coisa com essa guerra na Ucrânia. Eu fico pensando todas as vezes que eu assisto ao noticiário, quem são as pessoas que se locomovem de outros países, da Alemanha, da Tchecoslováquia, da própria Polônia, e chegam na fronteira de guerra para abraçar esses refugiados e dizer, olha, eu tenho um quarto na minha casa para você. Olha, está aqui o meu abraço de solidariedade. Toma um chip de celular para você conseguir se comunicar com quem ainda está na Ucrânia. Quem são essas pessoas que se voluntariam para ser motoristas das ambulâncias num cenário de guerra? Quem são as pessoas que não abandonam a sua população para, mesmo sem ser da área da saúde, ajudar médicos, ajudar enfermeiros, ajudar a cozinhar para os idosos que não podem se locomover? E pensando em tudo isso, eu me lembrei de uma crônica do Afonso Romano de Santana, que ele escreveu em 2009, mas ela é muito atual. Eu queria um tempinho para ler, é muito rápida. Chama Tempo de Delicadeza. Sei que as pessoas estão pulando na jugular umas das outras. Sei que viver está cada vez mais dificultoso. Mas talvez por isso mesmo, ou talvez devido a esse maio azulzinho, a esse outono fora e dentro de mim, o fato é que o tema da delicadeza começou a se infiltrar, digamos, delicadamente, nessa crônica varando os tiroteios, os sequestros, as palavras ásperas e os gestos grosseiros que ocorrem nas esquinas da televisão com a vida. Talvez devesse lançar um manifesto pela delicadeza. Meus amigos, meus irmãos, sejamos delicados, urgentemente delicados. E no dia a dia, a gente percebe essa delicadeza.
Você pode pensar aí na mídia algumas coisas que são muito especiais. Então, recentemente, um mecânico de Araçatuba ofereceu gratuitamente um curso de mecânica para mulheres, para que elas pudessem resolver problemas, não se colocarem em risco e talvez descobrir uma profissão. A gente também viu uma padaria local que colocava na calçada parte da sua produção para dizer: se hoje você tem fome, pode pegar esse pãozinho sem pagar. A gente já viu um grupo de pessoas que, sensibilizado pelas crianças que fazem tratamento de câncer, especialmente as meninas, começaram a produzir perucas coloridas que se pareciam com as perucas das princesas da Disney e alegrar a vida dessa criança que está tão debilitada. Então, a gente realmente tem pessoas, instituições preocupadas com essa delicadeza sem ganhar nada em troca. Mas talvez o que esteja faltando é mais foco nisso. E é nesse momento que eu chamo a atenção da mídia. A gente precisa começar a fazer um civic journalism, né? Essa expressão não tem tradução em português. Foi o meu objeto de estudo no mestrado há muito tempo atrás, lá na PUC em São Paulo. Mas é um jornalismo que ajuda a cidadania. Então, eu preciso focar não só nos fatos, mas na resolução dos fatos. Como é que eu vou, enquanto imprensa, ajudar a minimizar um problema que é coletivo? Toda vez que eu falo de coletividade, eu lembro da filosofia africana, do Ubuntu, aquela que diz: eu sou porque nós somos. Né? Então, a coletividade, ela tem uma necessidade, ela tem uma urgência de delicadeza. Os discursos de ódio, o cancelamento, a violência, ela está presente diariamente. Mas o foco precisa ser na não violência, no resultado de ações pequenas, mas que, se unidas, podem modificar uma sociedade. Porque se a gente não conseguir encontrar o discurso ideal, a gente vai só cobrir violência, violência, violência. Então, nesse tempo de delicadeza, é hora de me perguntar: o que eu, cidadão, posso fazer para minimizar um problema que talvez eu não consiga resolver em Petrópolis, que talvez eu não consiga resolver na Ucrânia ou na Europa, mas eu posso resolver aqui do meu lado. Então, a gente sabe que tem uma professora aposentada num bairro aqui da cidade que adotou as crianças do bairro nos fins de semana para levá-las para sua casa, para ajudá-las a ter um momento de lazer, cultura, para que essas crianças não ficassem nas ruas. Mas essa professora precisa de papel, de lápis, de caneta, essa professora precisa de lanchinho para essas crianças. Então, eu, cidadão comum, que não tenho condição de abrir minha casa para receber essas crianças, será que eu não poderia dar esse lanchinho, dar esse lápis de cor, trazer para a coletividade a minha participação? Então, as pessoas só ficarão alertadas se a mídia se dispuser a trabalhar esse outro lado dos fatos. Os fatos, eles existem, eles são imutáveis, né? Eu não mudo um fato, mas eu consigo mudar uma realidade a partir do que o fato ensina para a coletividade. É nesse sentido que eu gostaria de ver a mídia e a sociedade em tempos de delicadeza. Heine, Boa dica. Não sei se você viu o começo do Jornal da Rede hoje, e lá o Mauro e a Michele Trombelli, eles chamaram imagens de pessoas tocando e cantando na guerra lá na Ucrânia. Assim como em Petrópolis, eu sinceramente me lembro de uma cena de os bombeiros cantando para uma criança ao redor deles. Creio que seja um pouco disso que você está falando hoje, não? Eu falo também daquela dona de casa que levou o café para os bombeiros para que eles reanimassem depois de tanto tempo. Eu falo também daquele senhorzinho aposentado que, sabendo que não poderia escavar, estava ali juntando na redondeza as doações que poderiam facilitar a vida dessas pessoas que perderam tudo por conta do desabamento. Então, são essas pequenas mobilizações
tão importantes, que seja o abraço na estação da Polônia, quando aquela mãe refugiada chega com 2 crianças, sem o marido, porque o marido precisou ficar na Ucrânia, a lei marcial exige que ele fique na Ucrânia para lutar, então ela está sozinha, com 2 crianças, nem que seja o abraço para dizer, olha, você está salva, seus filhos estão salvos, vamos tentar resolver agora como é que você vai ficar. Nem que seja o abraço, mas tudo isso é muito fundamental para a gente tirar o tempo que não é de delicadeza, o tempo que é de guerra, o tempo que é de desastre, o tempo que é de maldade, o tempo que é de cancelamento, o tempo que é de discurso de ódio, o tempo que faz com que as pessoas desistam da vida, quando na verdade a gente precisa focar na continuidade de uma vida melhor. Muito obrigado pela reflexão de hoje, e nós já estamos pensando desde já em abrirmos aqui um quadro para convidarmos pessoas que fazem ações belas, sociais, de impacto social em Araçatuba e na região, para estimularem outros a fazer semelhante. Então, se você aí do seu bairro, da sua rua, sabe de alguém que está fazendo algo diferente, algo de bom e que tenha ideias também, entre em contato com a gente, né, para a gente poder realmente compartilhar isso e até, quem sabe, ajudar. Muitas vezes essas pessoas delicadas com o outro, elas não têm noção da importância do que elas fazem. Eu tenho certeza que o dono daquela padaria que deixou o pãozinho ali, ele não tem o tamanho da grandiosidade da fome que ele matou. Só quem passa fome conhece a desgraça da fome. Então, esse dono do estabelecimento, quando ele deixou o pãozinho, ele sabia que era um ato humanitário, mas ele não tinha noção da proporção. Então, talvez a gente tenha que nós mesmos fazermos esse alerta, olha, você que faz alguma coisa, mas eu duvido que eles vão aparecer. A gente vai ter que chamar as outras vamos fazer pessoas uma que busca ativa essas pessoas para dizer, olha, é tão simples, mas você pode ajudar. Lembra das costureiras que fizeram parte daquelas mãos do bem quando a gente não tinha máscara? Elas se juntaram para costurar as máscaras e distribuir para as pessoas carentes? São pequenos atos assim, mas elas salvaram vidas doando máscaras, seu trabalho, o tecido e a máscara para outras pessoas. Tenho certeza que elas não sabem que elas salvaram vidas assim, mas elas salvaram vidas assim. Tá certo, Aine. Muito obrigado. Bom trabalho para você, que eu sei que agora é correria. Até a semana que vem. Abraços, boa semana. Tchau, tchau.